Quero agradecer ao Centro de Investigação professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão, na pessoa do professor Dr. Martim Vicente Rodrigues, que está amigo de longa data. É realmente um gosto, com muito gosto que aqui estou. Agradecer também a presença de todos os investigadores, convidados, amigos, que abdicaram um bocadinho do vosso final de tarde para virem até Santarém ou estarem online e ficar a conhecer um pouco mais sobre a história de José Relvas, da sua coleção de arte e também da forma como ele foi organizado. É para mim uma honra estar nesta Assembleia de Investigadores, sendo a primeira do ano de 2023, e falar da Casa dos Patudos, que é, sem sombra de dúvida, um lugar de história, de memória e que marca o panorama museológico não só da nossa região, mas também, diria, a nível nacional e até internacional. Bom, efetivamente, hoje vamos falar sobre arte, sobre este espírito eclético que tinha José Relvas, o republicano, e como é que ele vai, então, organizando a sua coleção de arte. Em primeiro lugar, antes de vos falar propriamente do que nós hoje conhecemos, da Casa dos Patudos, queria-vos falar um pouco do início. Os cotidianos da família Relvas no século XIX. Ora, nós estamos na presença aqui de uma fotografia da primeira Casa dos Patudos que existiu antes da que nós hoje conhecemos, que já iremos falar do projeto do arquiteto Raul Lino. Ora, esta casa era da autoria de João Mar Soares, ela foi remodelada mais tarde, em 1894, por um empreiteiro de Alpiaça, João Pereira Tomás Praia, e acaba depois por ser toda remodelada pelo projeto Lino, que data do início do século XX. Efetivamente, o legado fotográfico da família Relvas, que posso-vos dizer que é composto, no caso da Casa dos Patudos, por 5.000 exemplares, dá-nos a conhecer o património artístico, cultural, natural e etnográfico deste território, assim como importantes documentos históricos para um melhor conhecimento da nossa região no século XIX. É constituído, então, como já referi, por 5.000 fotografias dos séculos XIX e XX que relatam importantes testemunhos históricos do período cronológico anteriormente referido, realizadas, sobretudo, por Carlos de Mascarenhas Relvas, portanto, o pai de José Relvas, que todos conhecemos, o fotógrafo da Gulbenkian, a sua filha, Margarida Relvas Navarro, por José Relvas. Vou também hoje aqui mostrar-vos alguns exemplares. José Relvas não era um fotógrafo amador, como o seu pai, no sentido de que ele intitulava-se de fotógrafo amador porque amava a arte de fotografar. Não era no sentido não profissional. Mas também pelo Carlos de Loureiro Relvas, filho de José Relvas, e também pela segunda mulher de Carlos de Mascarenhas Relvas, Mariana Correia Pinto. Ora, estas fotografias vêm-nos relatar, efetivamente, os cotidianos da família Relvas neste período, portanto, antes, precisamente, da construção. E cá está
uma imagem da casa, portanto, com a fachada precisamente virada, e quem conhece ao Piarça, portanto, neste caso, a fachada estava virada no sentido contrário da casa que existe hoje, portanto, estava virada para a atual Estrada Nacional 118, enquanto que hoje a Casa dos Patudos está virada, então, para a Lesíria. Também vamos perceber o porquê. Ora, José Relvas chega a Alpiarça em 1889. É, de facto, temos esse primeiro registro da vinda dele para a Bulgã. Como sabemos, ele era natural da Bulgã e veio viver para Alpiarça em 1889, com a sua família. Ele, então, em 1887, após a morte de sua mãe, Margarida, vai adquirir algumas propriedades, entre as quais a Quinta dos Patudos, vai conseguir pagar algumas dívidas que tinham sido feitas pela família e vai então adquirir estas propriedades. E a partir desta data, então, vai fixar residência com a sua mulher, Eugénia da Silva Mendes, que era ainda sua prima em segundo grau, filha dos Viscondes de Loureiro de Viseu, e também os seus 3 filhos. É a partir deste momento que ele começa, então, a administrar a Casa Agrícola Relvas. Ora, efetivamente, o primeiro documento é uma relação da existência das várias pessoas que viviam, então, à época na Quinta dos Patudos, não só a família, mas também todos os empregados. Apesar de a casa ter sido adquirida, então, em 87, a primeira referência data, então, de 89. Ora, o arquiteto raulino, que José Relvas vai conhecer através do amigo comum, Jerónimo da Costa Bravo, vai projetar a Casa dos Patudos em 1904. E a sua construção vai ocorrer numa primeira fase. Há 3 fases distintas entre 1905 e 1906. Esta é a primeira fase da construção da casa. Portanto, sendo que José Relvas fica logo a viver na Casa dos Patudos a partir do ano de 1906. Ora, cá temos então o alçado, portanto, há aqui o que existia inicialmente era toda esta zona, há aqui um acrescento então do segundo andar e todo este corpo é feito de raiz, sendo que esta área, mais a sul, é só construída em 1926, já com um objetivo muito específico de ser um local para expor as obras de arte. Ou seja, José Relvas já tinha idealizado um espaço para que fosse aberto ao público. Curiosamente, na documentação, ele nunca se refere, apesar de ser, claro, uma casa-museu, ele refere-se sempre como Casa dos Patudos, Museuzinho de Alpiarça. É sempre assim que ele se refere à sua casa, nunca utiliza esta terminologia. Curiosamente, a primeira pessoa a quem ele vai dizer que tem intenção que a sua casa seja aberta ao público é um amigo de longa data, João da Silva, que fez para a Casa dos Patudos um dos exemplos mais emblemáticos da nossa coleção, uma escultura intitulada O Campinho. Bom,
No que diz respeito à arquitetura de Raul Lino, a Casa dos Batutos é muito exemplo daquilo que Lino faz quando vem da Alemanha. Portanto, assinala aqui uma linguagem na arquitetura da época, apropriada de referências nacionais, o que é chamado de casa portuguesa, afirma-se por um certo despojamento decorativo, mas é funcional nos espaços. E, curiosamente, vamos ter também aqui Raul Lino a entrar nas artes decorativas, ou seja, ele não projeta só a Casa dos Batutos, mas vai também desenhar mobiliário, vai desenhar, por exemplo, estas colunas, e aqui é de facto um aspecto curioso. A casa abre ao público, então, em 1960, 9 anos após a morte de Eugénia da Silva Mendes, a esposa de José Rivas. Ora, nós temos aqui duas fotografias, portanto, hoje uma fotografia dos dias de hoje, uma fotografia da época, aqui curiosamente com o automóvel do Sr. José Relvas, aqui com o motorista, Domingos Melancia, e todas estas fotografias nos relatam todas estas vivências interessantíssimas da família. Ora, Lino decide então fazer um edifício ao longo de 21 anos, portanto a Casa dos Batutos foi construída ao longo de 21 anos, e posso-vos dizer então que nestes 21 anos, portanto, foram feitas algumas alterações. A casa tem 101 divisões. Nós podemos ver aquilo que já falei há pouco, portanto, aqui a questão dos vários estilos arquitetónicos, desde logo os neo, que são muito o neo-românico, o neoclássico. E aqui um aspecto curioso, foi precisamente este torreão que chamou a atenção de José Relvas para a arquitetura de Raul Lino. Ora, ele visita a Exposição Universal de Paris em 1900 e vai então ver os dois projetos para o pavilhão de Portugal, o pavilhão de Ventura Terra e o pavilhão de Raul Lino. Quem vence o concurso é, de facto, Ventura Terra, já um arquiteto com mais nome na praça, mas José Relvas vai gostar bastante deste elemento que não foi pensado para a Casa dos Batutos. Ele foi pensado, sim, para o pavilhão de Portugal, mas depois vai ser replicado, claro, nas várias casas que José Relvas vai fazer na linha de Sintra e de Cascais, e também aqui na nossa região, em Alpiarça, na Casa dos Batutos. Ora, José Relvas, como disse há pouco, vai começar a viver na Casa dos Batutos em 1906, no dia 3 de junho, e começa precisamente por, digamos que, inaugurar a sua casa com realmente uma das atividades às quais está ligado, a música. Ele decide fazer então um concerto, onde ele próprio vai tocar violino. Ele fazia parte então do Quinteto de Música de Câmara de Lisboa, mas temos aqui um aspecto também curioso. É a última vez que vai atuar em público, no dia em que começa a viver na sua casa, no dia 3 de junho de 1906. Há um encore, passados 15 dias, no dia 18, ele já não vai atuar nessa altura, mas vai convidar um músico de Alpiarça, também bastante conhecido, um violinista
de Alpiarça, que se chamava António Pereira Joyce. Ora, como nos diz João Chagas, na casa de Alpiarça amam-se todas as artes, mas só uma se cultiva: a música. A música está intimamente ligada com toda a história da família Relvas, como iremos ver ao longo da apresentação. Rapidamente, aqui uma pequena apresentação biográfica. Já sabemos que José Relvas nasceu na Lugano, dia 5 de março de 1858, veio falecer em Alpiarça no dia 31 de outubro de 1929. E trago-vos aqui duas fotografias, uma delas que é emblemática, portanto, quando da proclamação da República, onde podemos ver José Relvas, José Barbosa, Inocêncio Camacho e Eusébio Leão, e depois uma fotografia que foi tirada em Santarém, curiosamente na Foto Guedes, já José Relvas quase no final da sua vida. Bom, sabemos que é de facto uma personalidade marcante da nossa história contemporânea, destaca-se em várias áreas. Aqui trago-vos o exemplo de um retrato feito pelo pintor da casa, pintor que vai pintar toda a família Relvas, José Malhoa. Ele vai fazer 29 obras para a coleção da Casa dos Patudos e, curiosamente, esta pintura, feita em 1898, quando José Relvas tem 40 anos, dá-nos aqui um conjunto de informações do ponto de vista iconográfico que tem a ver com uma forma como o patrono da Casa dos Patudos gostava de ser representado. Há dois retratos, sempre com esta característica, junto dos objetos artísticos que mais gostava. É o caso aqui, precisamente, temos esta escultura, o artista na infância de Soares dos Reis. Ora, efetivamente, nós conhecemos José Relvas mais enquanto político, mas ele teve também outras ocupações. Enquanto político, a sua carreira começa muito cedo, logo no ano de 1882, quando exerce o cargo de presidente da Câmara Municipal de Lugano. Mais tarde, é vereador da Câmara Municipal de Almeirim e só então, já no século XX, é que vai ter algum destaque, digamos assim. Ele é mais conhecido na sua ligação à política. Ele aderiu ao Partido Republicano em 1907. Em 1909 já fazia parte do diretório do partido e depois, claro, sabemos, já falámos há pouco, no dia 5 de outubro de 1910, está na varanda da Câmara Municipal de Lisboa, com Eusébio Leão, Inocêncio Camacho e José Barbosa, a proclamar a República. Coube-lhe a ele, precisamente, a leitura do discurso ao povo na manhã desse dia 5 de outubro. Logo no primeiro governo, é Ministro das Finanças. Deve ser ele a implementação da nova moeda à época, o escudo. Mais tarde, este acontecimento foi ocorrido em maio de 1911. Pouco tempo depois, portanto, no mesmo ano, vai para Espanha, onde vem desempenhar o cargo de embaixador, e é um momento importante para a sua coleção de arte, como vamos ver. Mais tarde, regressa a Alpiarça por questões de doença e vai ser então
vai ocupar o cargo para o qual tinha sido eleito, senador do Círculo de Viseu. Em 1918, concorre para Presidente da República, não é eleito, e em 19, então, vai ter o último dos seus cargos políticos. Presidente do Conselho de Ministros, que nós hoje conhecemos como Primeiro-Ministro, e também Ministro do Interior, numa conjuntura política extremamente difícil, em que temos, em 16 anos, 45 governos, e José Relvas é Primeiro-Ministro durante 62 dias, entre 27 de janeiro e 30 de março de 1919. Portanto, é, de facto, uma situação curiosa, que parece que nos nossos dias também isto volta a acontecer, mas até por menos tempo. Mas, de facto, foi, então, Primeiro-Ministro durante 62 dias. Foi também um grande agricultor, era, de facto, o gestor, desde o século XIX, da Casa Agrícola Relvas, o colecionador de arte e o músico. Ele tocava violino, começa por ter aulas de violino com Nicolau Ribas, músico espanhol que residia no Porto. Aos 14 anos, o seu pai compra um Stradivarius, um violino que à época era conhecido como o português, pela raridade. Todos os músicos se faziam representar junto desse violino, nós temos essa documentação. Mais tarde tem aulas com Vítor Úrsula, quando este é professor da sua filha mais velha, Maria Luísa. Curiosamente, ele vai vender o seu violino em Inglaterra, com o objetivo, e essa documentação está no nosso arquivo, depois, se tiver oportunidade, basta entrar no site da Câmara Municipal de Alpiarça, arquivo histórico da Casa dos Patutos, basta colocar violino e percebem como é que foi feita essa venda, e o objetivo é precisamente a aquisição de obras de arte. Ora, no que diz respeito à família, temos aqui duas fotografias da época, uma delas do casamento do Sr. José Relvas, é uma fotografia tirada pela sua irmã, Margarida Relvas Navarro, e ao lado temos José Relvas, a mulher e os seus 3 filhos. A coleção, no que diz respeito aos retratos de família, é marcada essencialmente pela obra deste pintor, José Malhoa, pintor do naturalismo português. José Relvas já tinha uma relação de amizade com Malhoa desde os tempos em que ele faz as suas primeiras obras para a família Relvas, para o seu pai, e depois vai convidá-lo, precisamente, a pintar toda a sua família. Curiosamente, ele vai pintar 3 gerações da família Relvas. Os pais, Carlos e Margarida, como já vimos, o dono da Casa dos Patutos, e também a mulher e os seus filhos. Temos aqui a Maria Luísa, que faleceu nos finais do século XIX, e depois Eugénia da Silva Mendes e os seus 2 filhos, João e Carlos, que, portanto, temos o Carlos, que se encontra do vosso lado esquerdo, e do vosso lado direito, então, João Pedro. João Pedro também veio a falecer muito jovem, vítima de febre tifoide, tal como a sua irmã, e, como todos sabem, Carlos, infelizmente, suicidou-se na Casa dos Patutos, com 35 anos de idade, no dia 14 de dezembro de 1919. Ora, mas o que hoje vamos destacar é realmente o gosto
do colecionador. O colecionador de arte, Relvas era de facto um colecionador esclarecido, compulsivo também, às vezes. Era também negociante de arte, curiosamente vamos perceber isso, e vai reunir uma coleção de extremo bom gosto, eclética, com destaque para a pintura, a escultura e as artes decorativas. A sua coleção reúne cerca de 8.000 obras de arte, foi iniciada por volta dos 40 anos. Os primeiros registros de aquisições de obras de arte datam de 1897. Bom, deixem-me dizer-vos que, de facto, há aqui um momento interessante. A primeira obra de arte que José Relvas adquire para a sua coleção, e é emblemático, é o retrato do seu pai. Após a morte do pai, em 1894, ele encomenda a José Malhoa um retrato do pai. Ele já tinha outras obras, que entretanto também tinha herdado, mas esta é a primeira obra da coleção. A seguir compra um retrato ao António Ramalho, mas sempre aqui ligado, portanto, às obras naturalistas. Há uma viragem no que diz respeito ao gosto do colecionador quando chega a Madrid. A compra em exposições de arte, quer nacionais, quer estrangeiras, a visita frequente a leiloeiros, antiquários, o contacto com os artistas nos seus ateliês, permitiram a José Relvas um conhecimento bastante amplo das artes, dos artistas, e as idas a Lisboa eram sobretudo para comprar objetos artísticos. O exemplo que vos trago aqui é esta obra de José Malhoa, o António Carlos, conhecido então como Cabeça de Velho. É um óleo sobre tela datado de 1903. Tem também uma história muito curiosa. O nome da obra é Cabeça de Velho. José Relvas vai emprestá-la para uma exposição que vai ocorrer no Brasil, no Rio de Janeiro, mas quando a obra volta, ele próprio, como era uma obra já conhecida internacionalmente, decide mudar o nome e, a partir desse momento, começa a chamar o velho regedor da aldeia de Figueirão dos Filhos, mas este senhor nunca foi regedor, portanto, é de facto a Cabeça de Velho. Ora, cá está o ambiente do colecionador na sua antecâmara, junto das suas obras de arte. José Relvas amava, de facto, o local onde viveu, as paisagens, os verdes frescos dos campos, no fundo a Lesíria. Para Relvas só existia o velho mundo. E nos tempos do fim, isto é muito interessante, mesmo em 1928, 29, faleceu em 29, quando sabemos, continua a comprar Silva Porto, António Ramalho, como se fossem, digamos que, elos perdidos na filigrana da memória. Ou seja, há aqui um aspecto curioso. Ele é contemporâneo de artistas de vanguarda, da Maria de Sousa Cardoso, mas não existe nenhuma obra destes artistas. Existe a última obra adquirida por José Relvas, que foi a Mário Augusto, em 1926, e já é de facto uma obra com mais impressionismo. O que eu gostava era de facto do naturalismo. Bom, e trago-vos 4 exemplos. As aquisições em leilões. Ia com grande assiduidade a leilões, comprava de facto em vários leilões, deixa-nos os catálogos anotados, o que é interessantíssimo, não só pelas aquisições que faz, mas também quem eram os compradores, percebemos como é que era o mercado da arte do tempo, e tem uma particularidade de escrever também junto dos vários lotes, aqueles que eram mais
importantes, aqueles que ele não ia mesmo comprar, e tem expressões curiosas que faz sobre as suas sobre as obras que estão no leilão e as anotações que vai então falar. Ora, trago-vos aqui esta obra do Silva Porto. Ela foi adquirida num leilão em Coimbra em 1921, no leilão do Pão da Mial, e tinha pertencido inicialmente ao rei Dom Carlos. Perdão. Bom, cá está um catálogo, é precisamente o catálogo do leilão Amial, onde temos essas anotações. Portanto, o folheto de divulgação do leilão de antiguidades das coleções do Conde de Amial, realizado em Coimbra, em 1921, e organizado pela empresa de móveis. E ao lado temos o próprio Silva Porto a pintar aquele quadro que vimos há pouco no seu ateliê, e foi adquirido também a um grande colecionador chamado João Brunet. E depois temos aqui uma curiosidade que é, de facto, uma forma também de brincarmos um pouco com estas questões. Segundo o que nos diz a história da arte, estas obras eram feitas ao natural, não é? Mas, efetivamente, temos aqui o Silva Porto a pintar no seu ateliê e está virado para a parede e não está a ver nada daquilo que está a pintar. Portanto, mas, de facto, é curioso. Temos o artista que é retratado por outro artista. Ao lado temos também um amigo que era do chamado Grupo do Leão, Alberto Oliveira, que era publicista, foi diplomata e também jornalista. As aquisições em antiquários, podia dar-vos muitos exemplos, sei que o tempo também não é muito, e vou dar-vos só alguns exemplos então, de algumas obras mais importantes. Primeiro, uma obra que temos o privilégio de ter na Casa dos Patudos, uma natureza morta de José Fadóbitos, intitulada Caça, Morte, Flores e Frutos, datada de 1676. Todos sabem, não é, que existem também algumas obras desta artista na vossa casa, Anselmo Brancano de Freire, também estão datadas, são excepcionais. Mas aqui temos uma curiosidade, é que, de facto, sabemos que José Relvas a comprou em 1912, e neste caso até não foi o José Relvas, foi o filho, Carlos Loureiro Relvas, e comprou-a à pessoa que mais vendeu para a Casa dos Patudos. Foi, sem sombra de dúvida, a pessoa que mais obras vendeu. Luís M. Costa era um antiquário que tinha a sua loja junto à atual Assembleia da República, na Rua de São Bento, e ainda hoje existe. Portanto, os seus descendentes continuam no negócio da arte. Uma das obras mais emblemáticas, uma alegoria às artes, também adquirida num leilão em 1908 ao Dr. Rebelo. Sabemos que foi adquirida por 250 mil réis. Estão aqui representadas todas as artes. É uma peça do século XIX em porcelana de Massa. E depois a obra mais conhecida da Casa dos Patudos. É, sem sombra de dúvida, uma obra de um valor patrimonial incalculável. O retrato de Domenico Scarlatti foi adquirido em Espanha, a um antiquário chamado Mariano Hernando, no dia 13 de janeiro de 1913, e custou 3.850 pesetas. Tem uma particularidade, pois é de facto o único retrato que existe de um músico que esteve em Portugal no século XVIII, na corte de Dom João V. As aquisições diretamente aos artistas.
são várias, portanto havia aqui um grande conhecimento do mercado da arte, dos vários artistas, mas trago-vos aqui a obra mais emblemática no que diz respeito ao gosto do colecionador. Abandonadas, uma obra do realismo português, datada de 1909, da autoria de Constantino Fernandes. Ora, retrata a zona industrial de Alcântara, o Areal da Junqueira, Lisboa, e, curiosamente, José Relvas organiza uma exposição de arte onde convida vários artistas a irem até Madrid para expor as suas obras de arte e leva da sua casa esta obra. Portanto, podemos ver ao fundo as chaminés da refinaria colonial. Outra obra adquirida ao artista foi a jarra Beethoven, que de facto é uma das peças mais importantes da nossa coleção, data de 1903. Esta peça que se encontra na Casa dos Batutos não é a original, a original foi feita no século XIX, em 1885, e media 2,25 metros. A Relvas achou que ela não ficava bem na sua casa, naquela primeira casa que vos mostrei há pouco, não na que existe hoje. A jarra Beethoven foi uma oferta do artista a José Relvas no ano de 1903, uma vez que a primeira, pela sua grandiosidade, o patrono da Casa dos Batutos, achou que não ficaria bem na sua casa. A jarra maior encontra-se hoje no Brasil e tem uma história muito curiosa. Como não tinha comprador, em Portugal, o ceramista leva o vapor ao Brasil em 1899. Aqui também não encontra comprador e promove um sorteio de 1000 bilhetes para sortear. O número premiado ficou por vender e a peça acaba por ser oferecida ao Presidente da República daquele país, Campos Salles, e é destinada à Sala da Música do Palácio do Catete, Palácio Presidencial no Rio de Janeiro, e esta jarra, a jarra Beethoven, hoje encontra-se então na Sala Aloísio Magalhães, no Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Só destacar que aqui em cima, mesmo no topo, temos uma fama que na peça original já não existe, com todas estas mudanças entre Alpiarça, Lisboa, Teatro e Rainha Dona Amélia, depois a seguir Brasil, acabou por se danificar. A que está na Casa dos Batutos é uma redução e é de facto e está completa. Tem uma curiosidade, a segunda assinatura do artista, que aqui não se vê, o gato preto, o pires, mas toda ela está, no fundo, ligada à música e também a Beethoven. Bom, as aquisições em Espanha. De facto, Espanha é um momento de viragem na coleção. Entre 1911 e 1914, José Relvas está em Espanha. Temos aqui este retrato da Astério Manaós, que é o retrato oficial do embaixador, é o único que não está na Casa dos Batutos, encontra-se na Fundação José Relvas. No momento em que chega a Madrid, vai ter contacto com vários peritos espanhóis, dos quais destacaria Frederico Múcio, que era escultor, pintor e arquiteto, colaborador do Museu do Prado, Astério Manaós, que vai fazer esta obra, e era também conservador da arte do Senado, mas também conta com um auxílio importante do proprietário da Casa Napoleão, Emílio Velo, que era fotógrafo, mas fazia muitas coisas, era também professor, era pintor, Rafael Garcia, marceneiro, especializado precisamente na realização das molduras, e Alejandro Medina, que trabalhava nos caminhos de ferro e vai ser a pessoa que vai, no fundo, tomar a conta, vai estar ali responsável pela recolha das obras de arte quando elas vinham via caminho de ferro, e era em Marvão que ele, portanto, já na fronteira, era aí que
o Alexandre Medina vai ser uma peça fundamental aqui para a coleção de José Relvas. Ora, e quase então a terminar, podemos dizer que Relvas vai tornar-se assim um dos colecionadores mais famosos da cidade de Madrid, o que fazia com que a representação da Embaixada Portuguesa chegassem inúmeras propostas de antiquários e marchands. Preferia adquirir obras de arte nos seus fornecedores habituais, como é, por exemplo, o caso de Concha Rodrigues, que tinha uma loja de antiguidades na Rua do Prado, e onde ele vai comprar também uma obra emblemática em 1912, que já iremos ver. Os artistas espanhóis sentiam-se tão lisonjeados pela compra deste tão importante colecionador estrangeiro que acabavam por baixar os preços. Temos aqui 3 belos exemplos de pintura espanhola existente na Casa dos Patudos: retrato de Dona Joana de Castela, de Alonso Sanches Coelho, depois, século XVI, Valdés Leal, Nossa Senhora Apressa São Pedro Nolasco, século XVII, e por último, Nossa Senhora e os Desamparados, de Vicente Lopes, do século XIX. Estas obras vão estar, curiosamente, este ano, no âmbito da presidência espanhola da União Europeia, vai ser organizada uma grande exposição de arte espanhola no Museu da Arte Antiga, onde vão estar algumas das obras que existem na Casa dos Patudos, e é para nós, de facto, um privilégio podermos ainda mais divulgar a nossa coleção de arte. A peça que vos falava há pouco era precisamente esta: Nossa Senhora do Carmo, a colocar o escapulário em São Simão Stock, data do século XVII. Temos um documento manuscrito por José Relvas, anotando precisamente os títulos das obras, os respectivos preços, e comprou em 1911, no dia 29 de dezembro, 2 quadros e esta escultura importante, única também no panorama museológico português. Compra ainda Latienta, de Eugênio Lucas, e vai adquirir também aqui uma obra já com laivos de impressionismo, do Roberto Domingo e Marques. Relvas vai manter um critério rigoroso na seleção das obras de arte, por isso tinha a ajuda do seu filho Carlos de Loureiro Relvas, que vai ser o responsável pelos aspectos mais práticos, ou seja, o Sr. Relvas fazia as aquisições e o filho tratava dos pagamentos. A terminarmos, de facto, aqui um aspecto muito importante. José Relvas tinha uma grande sensibilidade para a arte, mas tinha também um sentido telúrico muito acentuado, visível nos confrontos ideológicos que teve na defesa dos vinhos aqui na nossa região, na dedicação à agricultura, mas acima de tudo queremos que José Relvas tinha um especial afeto por todos aqueles que trabalhavam a terra, pelos seus funcionários, e por isso mesmo, na entrada da Casa dos Patudos, decide então imortalizá-los num grande painel de azulejos da autoria de José António Jorge Pinto. Ele, de facto, respeitava bastante quem trabalhava, no fundo, para construir tudo o que hoje existe. É o caso do feitor Filipe Ribeiro, cá está, portanto, ele foi retratado por José Relvas, podemos vê-lo aqui precisamente na zona do Alto Castelo, e depois temos o painel de azulejos, um campino, e só mesmo já a terminar, dizer-vos que todas estas fotografias que vos mostrei agora ultimamente foram tiradas pelo dono da casa no ano de 1898. Ele faz um conjunto emblemático
de várias fotografias dos seus empregados e também do dia-a-dia da sua casa. Posto isto, resta-me agradecer a vossa paciência, ficam os meus contactos e alguma coisa que precisem, disponho. Muito obrigado.